Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Pio X, o grande Papa do século XX, que combateu o modernismo. Uma das coisas importantes a respeito do modernismo é que o modernismo é uma heresia que dilui a história sagrada na história profana, dilui a ação da graça na ação da natureza. Isso parece uma coisa muito abstrata, muito fora da nossa vida, mas deixa eu explicar para você. Vamos lá. Veja, não sei se você já leu ultimamente algumas biografias de santos. As biografias de santos mais recentes são um pouco irritantes. Por quê? Porque muitas vezes o autor que está narrando a vida do santo faz um esforço tremendo para mostrar que o santo é igual a nós. Ou seja, que ele era humano e tinha reações humanas. E que nisto consistiria a sua santidade. A santidade é que ele era um ser humano normal. Infelizmente, meus queridos, essa não é a santidade que a Igreja de 2000 anos nos ensina. Se você quer constatar verdadeiramente que uma pessoa é santa, é evidente que ela tem que ser humana, é evidente que ela tem que ter as virtudes humanas, mas para que uma pessoa seja santa é necessário que você olhe para aquela vida e você então enxergue que existe uma desproporção entre causa e efeito. Que aquela vida humana, corpo e alma, não é causa suficiente para o efeito daquela vida, ou seja, o efeito é desproporcional. É como se você fizesse uma coisinha de nada e o efeito fosse uma bomba atômica. É isso que nós vemos nos santos. Os santos, sim, são humanos como nós. Sim, os santos têm virtudes humanas, pelo amor de Deus, é claro que tem que tê-las. Essa é a base fundamental, porque a graça supõe a natureza. Mas os santos, exatamente vivendo a natureza humana como Deus a pensou, foram instrumento da graça, de tal forma que ao ver a vida de um santo, você vê claramente, poxa vida, um ser humano não dá conta de fazer isso. Isto é sobrenatural. Isto é sobre-humano. Então, quando você vê, por exemplo, um São João Maria Vianney, que foi canonizado por São Pio X, e você vê com que heroicidade, paciência, dedicação, amor, ele se dedicava à salvação das almas, você vê claramente que um ser humano não dá conta de fazer aquilo. Por quê? Porque, é claro, nós temos ali uma história natural, humana, mas nos entremeios lê-se uma história sobrenatural da graça, porque em muitos momentos da vida de São João Maria Vianney você pode dizer: Vianney vive, mas não é ele, é Cristo que vive nele. E assim também o próprio São Pio X, que combateu o modernismo, ao qual nós também devemos combater ainda hoje. Nós vemos claramente que aquele Papa foi um Papa que viveu de forma heróica o seu papado. Por quê? Porque no seu trabalho infatigável para
preservar e manter o tesouro precioso da graça de Deus e confirmar os irmãos na fé, ele não era Pio X, era Cristo que vivia nele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.